missão. E as missões são maiores ou menores. Por exemplo, a missão do Cristo. Qual era a missão do Cristo? O Cristo ele veio para mudar o patamar moral de um planeta de provas e expiações com espíritos absolutamente renitentes. É isso que é o nosso planeta? Um planeta de provas e expiações? É isso que a planeta Terra é, na visão E espírita? olha, quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Há Muitas Moradas do Meu Pai, item 13 para frente, Santo Agostinho fala muita coisa sobre o nosso planeta de provas e expiações. E ele fala que o nosso planeta de provas e expiações está ali, não é exatamente com as palavras, né? Ele fala que existem muitos e que a Terra está na escala dos tá mais para mais complicado do que menos complicado. Cara, olha só. A doutrina espírita nos fala, as obras complementares nos dizem que nós estamos num momento de transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. É isso que a doutrina espírita fala. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, o próprio Chico do Piga Fogo de Valdo tem várias falas sobre isso. Ou seja, aqueles espíritos que aqui estão num momento decisivo, onde aqueles que não aproveitarem a oportunidade vão ser transmigrados para um planeta primitivo. E aqueles que aproveitarem as oportunidades vão para um planeta de regeneração. Eu acho que a grande pergunta que a turma deve estar fazendo agora é o que eu tenho que fazer para continuar na Terra? Para não ir para um planeta onde a coisa Pra pode não estar pior do sofrer que já está um aqui. degredo. É. Para não ir para um planeta primitivo. Então a tendência é que hoje, a situação que o planeta Terra está, a tendência é que ele esteja melhor nas próximas décadas, é isso? Algumas unidades de décadas, não é daqui a uma década, 2, 3, mas um tempo mais dilatado. Mas qual é o ponto? Vamos lá. Isso é interessantíssimo. O que é um planeta... Ou seja, vou dar um passo para trás. A gente está num mundo de provas e expiações, no momento mais agudo de sofrimento, que é a transição. E por que é o momento mais agudo de transição? Quem é que precisa estar encarnado aqui? E vai estar encarnado, vão ser algumas das próximas reencarnações. Aqueles espíritos que já têm uma boa tendência, que já têm condições de estar no mundo de regeneração, ou aqueles que, através de uma última reencarnação, podem merecer ir para um mundo de prova, de regeneração? Aqueles que precisam de uma última chance, né? Ou seja, nós estamos num planeta de provas e expiações, num momento de transição, onde estão encarnados os espíritos mais necessitados. É por isso que a gente está vendo tudo que a gente está vendo na nossa sociedade, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Pedro, vou te dar um exemplo. Vamos dar um aluno repetente na escola. Ele está tendo inúmeras chances, ele vai repetindo naquela escola, repetindo, até que um dia os professores chegam e dizem para ele, olha, essa escola aqui não está... Você vai precisar de uma escola inferior para tentar, porque aqui não está dando. Seria quase isso. É isso aí. É isso. Você precisa dar um passo para... Não um passo para trás, porque a doutrina espírita não acredita que você tem que você regrida moralmente. Mas você precisa ir para um planeta que esteja mais compatível com a tua condição moral e com os débitos que você adquiriu. O que é um planeta de regeneração? Um planeta de regeneração não é onde tem espíritos regenerados. Não. É onde o bem se equipara ao mal. Mas os espíritos que lá estão têm um mínimo desejo de se regenerar. É só isso que Deus pede. É para você não ser mais o renitente, o teimoso, o que não se arrepende. Não. Aquela pessoa que está ali está se regenerando. Ela tem a intenção de iniciar um movimento de regeneração. É isso, cara. Não é muito, né? Não é pedir muito, eu acho, né? É isso. Pedro, Deus e Jesus na visão espírita. E aí? Deus, vou usar as palavras que estão no começo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus, na visão espírita, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora eu vou estender um pouquinho, não está mais nessa pergunta, está mais para frente. Generosidade, bondade e justiça em grau máximo. Esse é Deus.
Cara, eu acho que talvez tenha ficado vaga a minha resposta, mas deixa eu entrar um pouquinho mais no detalhe então, tá? Por que ele é a inteligência suprema? A gente entende que os espíritos, eles se reúnem em coletividades de afinidade e trabalho, tá bom? Então, por exemplo, imagina que você tem os espíritos o espírito que é os espíritos são responsáveis pela gestão das cidades do estado de São Paulo. Eles respondem a uma inteligência superior, que é o espírito mentor do estado de São Paulo, que tem uma outra coletividade, os espíritos de todos os estados do Brasil, que respondem a uma inteligência superior, que é o anjo protetor do Brasil, Ismael. Uma hierarquia. Não é... Pode-se dizer que é uma hierarquia. Nesse caso, tudo bem. Então, veja bem, você tem as coletividades que reportam a um espírito, uma inteligência superior, a uma inteligência superior, a uma inteligência superior, até que chega a inteligência suprema, que é Deus. É isso. Então, funciona nessas escalas. Jesus. Vamos lá. Por que Deus, segundo a doutrina espírita, é soberanamente justo e bom? Ele é justo porque aquilo que você erra, as tuas dificuldades, os teus vícios, você vai ter que regenerar, você vai ter que reeducar, você vai ter que ressarcir. Não é pagar. Não é pagar. Porque lágrima em si não paga pecado. Eu sei que pecado não é uma palavra condizente para a doutrina espírita, mas é uma palavra que é muito comum na audiência, que todo mundo sabe o que significa. Mas não é pagar. Nada adianta o ressarcir sem o reeducar. Não adianta eu ressarcir um erro de uma pessoa, que eu devo uma pessoa, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Não é isso que a doutrina espírita quer. É a reeducação, é a melhora íntima. E por que ele é bom? Porque ele sempre vai te dar uma nova chance. Isso é Deus. Deus da doutrina espírita. O Cristo. Para mim, a melhor definição... Bom, primeiro, para a doutrina espírita, guia e modelo da humanidade. Ponto. O espírito mais perfeito que já passou aqui, de longe. De longe. Quem é? O Cristo. O Cristo. O Cristo. Mas eu adoro a definição do livro A Caminho da Luz, primeiros parágrafos, tá, do livro. Que ele fala da comunidade dos espíritos puros. Então existe uma comunidade de espíritos puros. Rezam as tradições espirituais, e Emmanuel tem toda essa linguagem. Que existe uma comunidade de espíritos puros, cujas rédeas do universo Deus faz repousar-lhe as mãos. Ou seja, são eles que, com o contato de Deus, com a orientação de Deus, com essa conexão com Deus, regem os mundos do universo. O Cristo é um deles. O Cristo é um deles. Então, é o que a gente chama de um espírito puro no último grau de hierarquia. Quando ele já vira um espírito, como se diz, crístico. Então, vamos lá. Se ele é o Cristo do planeta Terra, ele já estava aqui desde o começo. O Cristo já era um Cristo há mais de 4 bilhões de anos. É disso que a gente está falando. Então, a gente está falando de uma obra, Eric, que não é milenar, é multimilenar. Você vai ser um espírito daqui a 10 bilhões de anos. Você está com pressa de quê? Qual a pressa que a gente tem? Por que a gente está ansioso? A gente vai viver para sempre. Não tem que ter pressa de nada, não. Tem toda a eternidade pela frente. É por isso que o Cristo fala, a cada dia basta a sua preocupação. E tem gente morrendo de ansiedade aí, tendo ataques. De quê? De quê? Faz sentido. Pedro, a gente falou bastante sobre essa hierarquia, até entre aspas você colocou, que pode ser considerada uma hierarquia espiritual de seres de luz, né? Mas e dos seres das trevas? Existem também? É muito curioso isso, porque você tem na codificação a hierarquia dos espíritos, ou seja, são divididos em graus. Certo. Então você tem, se eu não me engano, se não me falhar a memória, pessoal, se eu estiver errado, por favor me corrijam, tá bom? 9 graus de espíritos inferiores. 9. Inferiores. Inferiores. Espíritos superiores, espíritos puros, é um só, assim, espírito puro. Não tem camada. Se é puro, acabou. Até tem, mas depois a gente revela. Mas assim, o cara assim, espírito é bom. Acabou. Tá aqui, cumpriu isso. E existem vários outros tipos de espíritos inferiores que possuem num grau maior ou menor o grau da sua inferioridade representada através dos seus vícios. E aí a gente entra num mundo
muito interessante, que é o mundo da influenciação espiritual. Eles atuam no nosso mundo? Segundo a doutrina espírita, a codificação, muito mais do que a gente imagina, pro bem e pro mal. Uma pergunta que costumam me fazer, e talvez você queira me fazer, Fica à vontade. é assim: por que Deus permite? É uma pergunta bem recorrente. Peraí, esse espírito está aqui do meu lado. Ele está me prejudicando. Está me influenciando. Tá me Chamado de trazendo obsessor tristeza. por muita gente, né? Encosto, Sim. obsessor, demônio, enfim. Espírito maligno, espírito trevoso. Perfeito. E aí? Eu tenho uma denominação, isso é particular, ninguém precisa concordar comigo, tá? Que talvez seja mais razoável. Cobrador. Eric, vamos parar para pensar aqui, vamos fazer uma Cobrador. reflexão. Vamos fazer Vem uma cobrar. reflexão. Onde estão aqueles espíritos que foram espoliados nos seus bens, nas suas honras, nas suas famílias, de forma absolutamente injusta, de forma hedionda, de forma covarde? Onde estão aqueles espíritos que mataram, assassinaram? Onde estão aqueles espíritos que condenaram os outros à fogueira, que destruíram lares? Onde estão aqueles espíritos que se serviram de todo o mal usando a palavra de Deus? Onde é que eles estão? Se hoje existem esses obsessores, é porque antes existiram vítimas. É por isso que eu prefiro chamar de cobradores. E não coloque na conta deles, os males que te causam, porque o que eles podem fazer é nada mais do que explorar as tuas próprias dificuldades. É o que eles fazem. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Pedro não fuma, nunca fumou. Se vier um desses cobradores e me inspirar o cigarro, ele vai bater na porta e vai embora. Porque eu não tenho a mínima vontade. Agora, o Pedro é egoísta, o Pedro é orgulhoso, o Pedro tem diversos erros. Ele vai explorar esse meu erro. Ou seja, primeiro, a conexão quem criou com ele fui eu numa outra vida quando eu o prejudiquei. E agora ele vem prejudicar você como vingança. Ele vem como uma decisão infeliz. Por que Deus permite? Porque é da lei. É uma decisão infeliz dele? Muito infeliz. Muito infeliz. Mas é da lei. Ele tem a opção de perdoar. Ele está até se prejudicando agindo dessa forma. Muito mais. Ele está criando um círculo vicioso. E nesse momento, se ele perdoasse, eu ia estar pagando, respondendo da mesma forma. Porque eu tenho um débito. Então, esses espíritos eu prefiro chamar de cobradores. E, de novo, eles vêm explorar os nossos erros, as nossas dificuldades. Existe um elemento chamado perispírito. Então, a doutrina espírita entende que você tem o corpo físico, perispírito, o corpo físico, o duplo etérico e o corpo físico. O perispírito ele nada mais é do que uma fotocópia do teu corpo físico, com um detalhe. Que é aquilo que você falou da camisa Corinthians e Palmeiras. É aquela... É isso aí. Cara, você matou. É assim, ó. Ele é um HD. E ele guarda dentro dele os teus sentimentos, as tuas memórias, os teus atos dessa vida, o que você é. Eu quero te dizer o seguinte: você vai chegar no plano espiritual, daqui a uns 100 anos, se Deus quiser, vida longa pro Eric, e vai vir, e qualquer espírito vai olhar pro teu perispírito e vai falar assim: Eric, essa mancha pequenininha que você conserva no seu perispírito ainda é uma marca de orgulho. A pessoa que tem vício em droga tem uma lesão específica. A pessoa que é orgulhosa no seu grau de orgulho, maior ou menor, vai ter determinado sinal específico no seu perispírito. Cara, é tão... Os relatos que a gente tem dos espíritos, isso é tão profundo que o perispírito, no plano espiritual, ele tem odor, ele tem coloração específica, ele tem textura de acordo com a nossa condição espiritual e dos nossos erros. Então, se você está preocupado que você vai desencarnar
e vão pegar tuas mensagens de WhatsApp todas, vão botar todo mundo numa sala e vão publicar, fica tranquilo. Vai ser pior. Tem o teu perispírito, cara. O teu perispírito vai mostrar a você, a mim e a todos nós como o que nós somos, sem máscara, sem fantasia, como um livro aberto. Caramba, Pedro, interessante. Pedro, dentro de tudo isso que você me falou, o que seria a mediunidade? Tá bom. Acho que a primeira coisa que todo mundo gosta de perguntar é: mediunidade não nasceu com a doutrina espírita aqui no planeta Terra. Antes da codificação de Kardec, nós temos inúmeras e várias manifestações mediúnicas.